Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E a gente já começa para falar dessa situação, dessa questão do Zoo Bosque Guarani, né, que seria o zoológico oficial de Foz do Iguaçu, que pode ser desativado, Paulinho. Isso, moço, será um espaço que tem um quarto de século aí de existência, né, que foi inaugurado lá em 1996, e ele tem uma característica que está situado bem no centro de Foz do Iguaçu, num lugar de muito fácil acesso da população, né? Está ali junto ao terminal de ônibus, e aí talvez seja um dos espaços assim de acesso mais facilitado da população, tanto que era comum antes da pandemia, né, o espaço receber a visitação das pessoas que estão passeando pela cidade, de turistas, mas também de muitos comerciários ali daquela região, trabalhadores da área de serviço que, fora do horário de expediente, ou aguardando a volta do horário de expediente, passeavam por lá. Enfim, mas o zoológico tem 150 animais, macacos, araras, papagaios e muitos outros, e a partir de um comunicado aí do Instituto Ambiental do Paraná, a prefeitura decidiu encontrar um novo ambiente para esses 150 animais. Então, quem vai falar sobre essa transferência, a destinação desse espaço do zoológico atual no futuro, é o Pablo Mendes, que é o administrador, é o responsável administrativo pelo zoológico atualmente. Bom dia, Pablo, seja bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, ouvintes da rádio, um prazer estar aqui para trazer essas informações para a comunidade e, ao mesmo tempo, também tranquilizar a comunidade com as informações que nós temos aí para repassar. Legal. Falando em tranquilizar, Pablo, hoje qual que é a situação dessas espécies? Eles recebem os devidos cuidados? Como é que é a atenção que o poder público dá a esses 150 animais que hoje estão abrigados no Zoológico Bosque Guarani? Isso, hoje nós contamos ali na estrutura do bosque com um quadro funcional de 2 veterinárias, um biólogo, e ano passado nós aumentamos também a quantidade de tratadores, né? Eram 6 tratadores no quadro de funcionários terceirizados, contratamos mais 2, então um total de 8 tratadores, para dar todo o suporte para os animais, o suporte que eles necessitam, tanto alimentação regrada, né? 4 vezes ao dia, café, meio da manhã, almoço, o lanche da tarde e o final da janta, uma alimentação acompanhada por veterinários de carnes, rações e frutas, né, bem balanceado. Então os animais sim estão sendo muito bem tratados ali no bosque. Quais espécies que exigem mais cuidados hoje? Recentemente assim, o zoológico vinha acumulando uma experiência, inclusive em reprodução de répteis, né? Enfim, quais são aquelas que exigem maior demanda nesse momento por parte das equipes técnicas do zoo? Historicamente, o Bosque Guarani ele foi o quadro de animais, são animais principalmente oriundos do tráfico, alguns do refúgio biológico, que também já não tinha muito espaço para lá e vieram para cá. Então, são muitos animais ali que convivem harmoniosamente, né? Nós tivemos recentemente um quadro de reprodução de emas ali dentro, reprodução de jiboias também. Então, são animais de diversas espécies que recebem todos os seus cuidados. Muito bem. Então, o Instituto de Água e Terra, né, do Paraná, o IAT, antigo IAP, emitiu um documento indicando que esses animais ficavam expostos à poluição sonora e à intensa movimentação de pessoas na região ali, uma área urbana de muito trânsito realmente. Você pode detalhar a origem e as consequências desses problemas para os animais, Paulo? Exatamente, isso foi no mês de julho. O IAT foi fazer uma vistoria de rotina, né, no local, também estava passando por um novo processo de licenciamento, eles foram fazer essa vistoria ali e constataram aquilo que já não era segredo para mais ninguém, né? O Zoológico Bosque Guarani existe há 25 anos e ele fica no meio de um adensamento populacional muito grande, né? Quem conhece a região sabe que ali do lado tem uma escola, tem 2 igrejas, tem pousadas, principalmente o terminal de transporte coletivo e o trânsito intenso ali ao redor. Nós temos alguns viveiros que ficam, infelizmente, ali a poucos metros da rua, da calçada, né, que de fato estão expostos a essa carga excessiva de ruído. E o IAT constatou exatamente isso, né? Essa exposição demasiada de
poluição sonora, visual dos animais, também algumas necessidades de reforma de laboratório e dos lagos que nós temos ali, que são 4 lagos também, né? E solicitou para que tomássemos algumas providências no sentido de fazer com que todos aqueles 21 recintos tivessem uma proteção acústica para que, visando beneficiar os animais. Só que o entendimento da prefeitura foi que, por mais que nós, de fato, direcionássemos ali um investimento considerável para se adequar a essas questões, o local permaneceria o mesmo, né? Então não temos como fugir da realidade que o adensamento populacional nos proporcionou. Então seria um investimento consideravelmente alto e saberíamos que a resolução do problema ainda não seria mais adequada. Então optou-se por, em parceria também com o IAP, em parceria com o IBAMA, buscar um local que proporcionasse aos animais uma melhor condição de vida. Não é que os animais que estão ali, mas já estão ali há 25 anos, não é que eles estão mal cuidados ou não é que eles não consigam, não. Mas é que é possível dar a eles uma condição melhor para que se vivam, né? E, consequentemente a isso, também fazer um uso melhor também do local, né? Porque hoje a prefeitura não consegue fazer uma ampliação da iluminação pública ao redor, justamente por causa da presença do zoológico ali. Não consegue fazer alguma outra obra um pouco mais elaborada ali dentro também, porque vai atrapalhar a vida dos animais ali dentro. Então, chegou-se a essa conclusão de que o zoológico, sim, com 25 anos, ele cumpriu o seu papel e chegado o momento de buscar uma outra alternativa, tanto para os animais, quanto para um melhor aproveitamento do espaço. Ô Pablo, então a decisão de transferência dos animais é da parte da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O IAT não determina que sejam removidos do local, ele determina adequações. Com base nisso, a Prefeitura entende que é melhor fazer a transferência pensando no bem-estar das espécies. O município chegou a pensar uma solução intermediária, quem sabe reduzindo e deixando o espaço para espécies mais apropriadas para o lugar? Chegou a se pensar numa outra alternativa que não a transferência total dos animais? Olha, é complicado falar de vou tirar algum, vou deixar outro. Com o passar do tempo, a gente já chegou a ter ali 300 e poucos animais, né? Só que daí, por causa de idade, vai morrendo, vai fazendo isso e aquilo. Então chega um momento que, de fato, compensa muito mais, porque você ter uma equipe para tratar de tantos, uma equipe para tratar de poucos. Então chega uma hora que é um momento também de se pensar administrativamente. Então seria, por exemplo, a doação desses animais para outros órgãos e a prefeitura então não teria mais esse espaço para cuidar de animais? A ideia justamente é essa. Não, eu vejo também que existe uma preocupação muito grande da população com o que vai ser feito com aquele espaço, né? Então a gente entende que toda mudança ela visa uma melhoria, né? Nesse caso específico, uma melhoria para os animais e uma melhoria também para a ocupação do espaço. Recentemente foi feita uma reforma ali no valor de aproximadamente R$ 500.000. Ali dentro daquele bosque ele tem um centro de educação ambiental, o Centro de Educação Ambiental Iguaçu, né? Foram construídos também novos banheiros, foi melhorado um pouco as trilhas e tal. Então a ideia é usar aquele espaço, continuar usando aquele espaço, não abrir, retirar as telas, as cercas, nem nada. Continuar um espaço fechado, mas controlado, aberto à população, mas com todos os cuidados necessários, né? Temos também alguns projetos já que iniciaram recentemente após essa decisão em parceria com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Turismo, também algumas faculdades, para buscar uma alternativa para que a gente possa usar aquele espaço como um bosque mesmo, um bosque com talvez um arborismo, uma trilha suspensa, um quiosque, um café ali dentro, né, para que a população continue usando esse espaço de forma e também preservar a memória do espaço, como um zoológico que foi, e também aquele espaço é um remanescente de Mata Atlântica, são 4,5 hectares de Mata Atlântica, né, então que demandam também de um cuidado
contínuo por parte da prefeitura. Então todo esse investimento ele não vai ser perdido, muito pelo contrário, vamos buscar alternativas para que aumente esses recursos e aumente o investimento naquela área, beneficiando também a população. A questão dos animais, né, essa transferência, ela não é tão simples assim quando se pensa, né? Muitas pessoas acham que não. O IAP, o IAT, junto com o IBAMA, eles que são responsáveis por nos dizer para onde que esses animais podem ir, né? Então, nós iniciamos essa tratativa com eles. Eles passam uma relação de todos os estabelecimentos aptos a estarem recebendo esses animais, e o papel da prefeitura agora é entrar em contato para ver quantos animais cada entidade, cada prefeitura, cada zoológico pode estar recebendo. E posterior a isso, a gente pede novamente autorização para o IAP, tem toda uma documentação a ser feita para transporte. Então é um processo gradativo e contínuo, não vai acontecer de um dia para o outro, né? Vai ser um processo gradativo, mas que precisa ser iniciado. Tem, nessa relação que vocês receberam, tem espaços aqui em Foz do Iguaçu para receber esses animais? Tem espaços aqui em Foz do Iguaçu, A inclusive maior já... parte fica aqui em Foz do Iguaçu ou são levados para outros lugares? Isso não tenho como te precisar, porque a gente também tem que ver a capacidade de absorção desses estabelecimentos, né? O Hotel Bourbon, por exemplo, tem uma entidade BioArt, se não me engano o nome, que já demonstrou interesse por receber. O Refúgio Biológico manifestou que não tem capacidade nesse momento para estar recebendo. Mas, em todo caso, assim, são várias entidades do Paraná, algumas até de fora do estado, que já têm mostrado interesse em receber determinada quantia de animais. Paulo, tem pontuação aqui do nosso ouvinte, o Fabiano Severino, nosso internauta, está conosco na Web TV, dizendo: espero que não queiram privatizar aquele espaço nem derrubar as árvores que ali estão. A população precisa de espaços públicos mantidos pela prefeitura para o lazer, a opinião do nosso internauta Fabiano Severino. Então, eu emendo na pergunta do nosso ouvinte, Pablo. No passado já se pensou em outras possibilidades, né, para o zoo, orquidário, transferência para iniciativa privada. Pelo que você fala, a prefeitura, neste momento, ainda não definiu o que exatamente será a área. Tem uma ideia do que será, mas ainda não está definido o que será pós-zoológico, né? Há algum risco disso vir a ser privatizado, transferido para iniciativa privada, enfim, que não seja um acesso público e gratuito para a população tal como é hoje? Não, nesse momento não existe ainda essa possibilidade, que existe sim uma ideia conjunta da Secretaria de Meio Ambiente de que aquele local seja mantido e aberto à população, né? Essa questão de corte de árvore, de lotear o terreno, isso é muito pouco provável, não é essa a intenção. A intenção é justamente dar à comunidade um local agradável para se conviver, para estar, repouso e descanso. Volto a repetir, aquele espaço tem uma capacidade absurda de contar como um bosque mesmo, com uma trilha de caminhada, de convivência da população. É um reservatório de Mata Atlântica, ali no centro da cidade, um dos últimos remanescentes. Então a prefeitura tem todo esse cuidado, esse zelo, para que aquilo continue sendo usado pela população de uma forma mais adequada também. Certo. A gente entende a preocupação do ouvinte, porque, veja, quando você diz que toda mudança visa o melhor, né? Uhum. Às vezes ela visa o melhor, mas acaba resultando em algo pior do que havia, né? Já visto, e a gente, como cidadão aqui de Foz do Iguaçu, tem todo o direito de olhar isso, Claro. por causa das praças, né? Um exemplo recente aqui, que muitas delas, né, nos parece que pioraram em termos de relação da comunidade com aquele espaço que era usado e deixou de ser usado, ou pelo menos na frequência com que era usado anteriormente, né, Pablo? Então, esses assuntos, assim, sobre espaços públicos, imagino que sempre suscite todas essas demandas aí que estão acumuladas, todas essas dúvidas da população. Com certeza. Mas, enfim, você falou de um espaço muito importante que tem ali, que é aquele, como uma espécie de um anfiteatro, né, usado para educação ambiental. Isso. Esse espaço vinha sendo utilizado, Pablo, nos últimos anos para essas atividades para a comunidade, por exemplo, para estudantes, para multiplicadores da comunidade. Em anos atrás, a gente sempre via
o Zoológico Guarani, Bosque Guarani fazia uma grande festa no seu aniversário, né? Uhum. Traziam escolas. De um tempo para cá a gente não vê mais isso, antes da pandemia, obviamente, Sim, não vê toda aquela euforia lá em torno do sim. Zoológico Bosque Guarani. Como é que são essas atividades? Como é que vocês vinham desenvolvendo essas atividades nos últimos anos, principalmente, né, com esse intuito de trazer a comunidade para dentro do zoológico, para aquele espaço de educação ambiental? Sim, exatamente. E é importante a sua pergunta no sentido de que, recentemente, no ano 2019, aquele espaço passou pela primeira reforma nesses últimos 25 anos, né? Então, nós temos ali uma equipe composta por professoras da rede municipal, especificamente para a questão da educação ambiental. Então, foi pensado nessa reforma justamente para proporcionar à população um melhor espaço para que seja feito e executado esses trabalhos, né? Nós contamos ali com 4 professoras de educação ambiental que viviam num espaço ali meio que já inadequado, 70 metros quadrados. Hoje essa reforma proporcionou um aumento, acho que 140 e alguma coisa metros quadrados ali para a educação ambiental, um investimento na casa dos R$ 400 mil só no SEAI, né? Aquele espaço ali tem hoje uma capacidade, um auditório para 80 pessoas, para recepcionar crianças da rede pública. Ali fora já tem também um espaço todo reservado. Então esse investimento foi feito já pensando nesse trabalho, né? Dar continuidade e ampliar também essa questão da educação ambiental utilizando a estrutura do bosque da natureza, né? O local também continua aberto para estudos na questão ambiental, então isso não vai se perder. Só que desde o começo da pandemia, você muito bem disse, nós estamos impossibilitados de receber. Inclusive, nesse momento, o bosque está fechado para visitação, né? Desde do início da pandemia. Mas a ideia é que, após tudo isso passar, esse local possa voltar a ser utilizado também muito bem pela população. A impressão que a gente teve é que reduziu-se o número de atividades, a frequência de atividades, isso antes da pandemia, né? Uhum. Inclusive, quando você fala a primeira reforma daquele espaço do anfiteatro, acho que aquele espaço ele já recebeu várias melhorias da Itaipu, pelo Cultivando Água Boa, que tinha uma parceria bem interessante ali com o zoológico durante um bom tempo, isso no passado, né? Uhum. Então, nos parece que era um equipamento que já poderia estar sendo utilizado para a educação ambiental com mais intensidade. Mas na verdade, assim, quando eu falo em reforma, é a grande reforma daquele centro como um todo, e mais também a construção de banheiros públicos daquele ali fora, um pouco mais que nem foram inaugurados ainda, então estão novos, por assim dizer, né? Então, como eu disse, aquele local ele oferece uma gama muito, muito forte também, um apelo ambiental muito forte. Isso não é desprezado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso tem, sim, capacidade para que se amplie cada vez mais. Volto a dizer, tem uma equipe de professoras ali que prestam serviço ali dentro, mas também para fora, vão direto nas escolas prestar o serviço de educação ambiental. Então é um local que tem um apelo educacional muito forte, e isso vai ser com certeza aproveitado e ampliado pela Secretaria. Opa, para a gente se encaminhar para os finalmente da nossa conversa, a Prefeitura não definiu ainda o que vai ser a área, tem essa ideia, talvez esse conceito já formado de para que ela deverá servir pós transferência dos animais. Aí eu te pergunto, há um indicativo de ouvir a comunidade, ouvir a população de Foz do Iguaçu para definir qual é a destinação daquela área, uma audiência pública, numa consulta à população, para que o morador possa dizer o que ele prefere que seja realizado e dentro de quais critérios seja realizado nessa nova área, entre aspas, no Sim. Bosque Guarani? Não, tudo isso é possível, perfeitamente possível. Veja assim, tudo isso ainda é muito recente, está em construção. É importante esclarecer para a população que essa transferência não vai acontecer da noite para o dia. Nós temos funcionários terceirizados ali que também requerem o nosso cuidado, né, no sentido de que tem que ser dado um aviso, mas isso ainda não foi feito, por quê? Nós ainda não temos como precisar quando isso vai acontecer, porque não depende exclusivamente da gente, né? Então, mas com relação ao futuro do espaço, é perfeitamente possível se abrir a comunidade. Nós estamos ainda em estudos iniciais, no sentido de buscar essa melhor alternativa. Eu coloquei aqui alguns exemplos de projetos que estão ainda em fase inicial, porque, de fato, essa decisão foi tomada agora. Mas
o que eu posso garantir à população é que o local não vai ser abandonado, por assim dizer. A gente percebe muito isso. Muito pelo contrário. Temos ali guarda municipal, vigia patrimonial, então o local vai ser, sim, preservado até que se chegue à questão do que vai ser feito com ele de fato. Temos projetos em andamento, em parcerias até com faculdades aqui do município, de se remodelar a questão dos recintos com esculturas artísticas de artistas aqui do município. Volto a dizer, a questão é perfeitamente possível a instalação ali de algum quiosque, um café, para que seja aproveitado também. Mas isso é, por enquanto, muito precoce afirmar. Certo. Mas a população, com certeza, está sendo informada e pode vir a participar disso. Mais do que informada, ela poderá participar dessa decisão? Então, isso daí vai se construindo com a comunidade, né? Seja a Câmara também já foi lá, alguns vereadores já se colocaram à disposição também para que fosse talvez uma audiência pública. Enfim, isso é perfeitamente possível de ser feito. A questão do bosque ali, quando surgiu a ideia do projeto de criação do bosque, inclusive ele atende a uma demanda da comunidade da época por conta do espaço, né, que já era maravilhoso com aquela mata exuberante, né, mas que por questões de segurança levou a comunidade a fazer apelos ao poder público para um outro tipo de destinação. Então, talvez por isso essa preocupação, né, agora em torno desse ato, né, tira os animais e o bosque vai virar o quê, né? Mas eu te pergunto dentro disso ainda, terminando a revitalização, considerando que a transferência dos animais vai levar um tempo, o bosque vai ser reaberto à visitação antes dessa transferência dos animais? Tem prazo para isso acontecer? Essa informação nós ainda não temos, né? Porque questões administrativas, ele está fechado em função da pandemia e também por causa dessas reformas que estavam sendo feitas, né? Nós ainda não temos como precisar se vai voltar a ser aberto, se não vai, se vai voltar com os animais ou se já ou quando que vai ser. Essa informação nós ainda não temos. Mas não é uma contradição a prefeitura que autorizou a visitação turística em todos os espaços da cidade não permitir que no seu espaço que ela administra ainda tenha essa restrição e não sabe o que vai fazer com essa visitação, Pablo? Sim, mas no sentido assim, de que não é só pela pandemia, mas questão também da reforma, né? Então, questão terminando a reforma, aí sim se pensa em poder reabrir, no caso, né? E também, então, a gente estava passando por um novo processo de licenciamento ambiental que também envolveu. Então, nesse momento de transição, né? Mas assim que tivermos alguma resolutiva de imediato, com certeza vai voltar a permitir o acesso da população. Hoje o bosque conta com licenciamento do IAT? Licenciamento do IBAMA. Do IBAMA? Isso. Possui o registro? Isso. Possui. Uhum. Muito bem. Pablo, se o morador quiser tirar mais informações sobre essa parte técnica, ouvir vocês, é possível a parte administrativa do ZOA atender o morador que queira mais informações, queira conversar, receber mais dados sobre isso, tudo que a gente tratou aqui? Como é que é isso? Vocês estão à disposição? Estamos no expediente das 8 até as 5 da tarde. Né? A população pode entrar em contato com o telefone da Prefeitura, 3521.000, direcionando para a Secretaria de Meio Ambiente, e a gente está exposto a qualquer tipo de esclarecimento da população. Muito bem. Obrigado, Pablo, pela participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Clube. Beleza, obrigado. Bom dia. É isso aí, Moacine. Então conversamos com o Pablo Mendes, ele que é o responsável administrativo lá pelo Zoológico Bosque Guarani, que provavelmente daqui a um tempo só será Bosque Guarani, com uma outra destinação que a prefeitura ainda pretende determinar para aquele espaço, que é um espaço histórico e muito carinhoso aí dentro da percepção da população iguaçuense. Marco Zero, onde tudo começa.